Está começando agora mais um episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins. Um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para uma educação antirracista, o combate a preconceitos e fortalecimento do pensamento crítico. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @Soteroprosa, entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Júnior, doutor em educação, historiador, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo aqui nessa jornada. Siga-me no Instagram, @Debate Racial Político. Eu vou fazer minha audiodescrição e já solicito aqui a nossa convidada que daqui a pouco também faça a sua audiodescrição. Eu sou um homem pardo de pele clara, sobrancelhas grossas, pretas, cabelo curto, barba grisalha, estou vestindo uma camisa branca e no fundo da minha imagem tem um mapa mundi e alguns livros. Semanalmente teremos novos episódios com convidados especialistas em temáticas raciais e áreas afins. Te convido também a ouvir os outros episódios. Essa série foi inspirada no Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins. O volume 1 foi publicado em 2024 pela editora Apres. O volume 2 foi publicado no final de 2025. Ambos os dicionários estão à venda nos links das editoras que você pode pegar no link da minha bio, @Debate Racial Político. Quem está aqui com a gente hoje é Mônica Francisco. O conceito de hoje que que a gente vai discutir com ela é sobre turbante. Ele foi um verbete do volume 2 e Mônica Francisco, né? Mônica da Silva Francisco, ela é mãe de Tyson e Ana Catarina, doutora e mestre em educação, pesquisadora de temas relacionados às juventudes, famílias negras, raça, gênero, educação e literaturas. Tudo bem, Mônica? Como vão as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. Um prazer estar aqui conversando com você sobre a minha produção, sobre o tema do livro, o verbete. Prazer, muito obrigada pelo convite. Isso mesmo. Vamos lá, Mônica. Para começar, conte um pouco das suas pesquisas. Por exemplo, do seu doutorado, você pesquisou sobre o quê? Conta aqui para a gente um pouquinho. Sim, eu sou formada em letras, eu tenho uma tripla formação. Eu tenho uma formação em letras, filosofia e pedagogia. E eu sempre trabalhei com educação popular. Então, eu trabalhava com educação popular e educação profissional. Porque, na verdade, eu trabalhava em projetos sociais, ONGs, e trabalhei alguns anos também no SENAC, com educação profissional direcionada para a juventude das áreas periféricas, juventudes vulneráveis, né? Geralmente, nesse quadro, a gente tem, que atende, né, nesses cursos, geralmente, população preta e parda, né? No grosso do curso mesmo, até porque no Rio de Janeiro é uma das maiores estados que tem o maior número de população preta e parda do Brasil. Então, assim, durante muitos anos eu trabalhei com esse público, trabalhei com juventudes, adolescências e, particularmente, eu sou apaixonada, né? Tem muita riqueza, muita Quando eu fui ancestralidade, estudar, né? quando eu fiz o meu mestrado, eu pesquisei juventudes, então eu falei sobre uma escola livre de cinema, que tinha uma escola de educação popular aqui na Baixada Fluminense, que atendia adolescentes, pré-adolescentes, crianças e adolescentes e jovens, diferentes faixas etárias, e atendia também alguns adultos, que era uma escola livre de cinema de Nova Iguaçu. Então, eu achei o tema muito interessante, muito válido, né? Pensar como que essas crianças elas pensam a educação popular, elas pensam o cinema. E quando eu quando eu passei para o doutorado, o tema se esgotou no mestrado. Infelizmente, a escola fechou. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu falei, eu queria pesquisar meninos, né? Eu queria continuar pesquisando juventude, só que eu queria focar em pensar masculinidade e juventude negra, porque quando eu estava no mestrado e no doutorado, nesses anos todos, no percurso todo de trabalho, eu sempre percebi uma ausência de meninos, de adolescentes e jovens pretos nesses cursos. A gente começava os cursos com muitos meninos
E, com o passar do tempo, essas turmas iam esvaziando e você ia perdendo os alunos ao longo do tempo. Uhum. Então, e muito atrelado à questão do fato deles, do gênero, né? Ao pertencimento ao gênero, né? Masculino. Por eles serem meninos, por serem já pensados como homens, eles já eram já instigados desde muito cedo, né? A entrar para o mercado de trabalho informal, saírem da escola e para ir trabalhar, para contribuir com as famílias, com a renda familiar, por interesses próprios, que os adolescentes eles queriam namorar, queriam sair, e muitas das vezes as famílias não conseguiam, né, fornecer suficiente, não tinha recursos financeiros suficientes para suprir as demandas desses adolescentes. Então, muitas das vezes, eles migravam das escolas e dos cursos profissionalizantes diretamente para o mercado de trabalho, culminando Uhum. assim numa falta de formação que a gente tem hoje, que é um dado que está registrado no IBGE. Inclusive, os estudos recentes agora do IBGE, que saiu de 2023, mostra isso, mostra o crescimento da evasão escolar, principalmente nesse período pós-pandemia. Muito bom, Mônica. Agora, entrando vamos começar a entrar no verbete, né? Turbante, esse verbete, né? O que te motivou a escolher o turbante como um objeto de pesquisa e de escrita, né? Por que você achou que ele poderia ser um bom verbete, como, aliás, ficou muito bom, por sinal? Diga aí pra gente. Na verdade, assim, eu acho que parte um pouco da minha história pessoal, né? Faço parte desse montante, desse conjunto, né? De mulheres negras que usam turbante, que começaram a usar turbante, porque, na verdade, assim, os lenços sempre foram adornos usados por mulheres negras. Não exatamente no Uhum. sentido de fazer, né, conjuntura de turbantes, né, nos modelos de turbantes africanos e asiáticos, né, e orientais. Mas as mulheres negras sempre usaram lenços na cabeça como forma de cobertura do cabelo. É uma coisa muito natural dentro da minha cultura. E, sim, quando eu pensei no turbante, eu vi a lista do verbete, eu achei muito interessante. E eu pensei, como é pensar dentro dele para além dessa questão da diáspora africana? Pensar no termo na história crítica e social do verbete. Porque, na verdade, é isso, né? Toda palavra, ela tem um histórico, né? Então, como que esse histórico ele foi se desenhando ao longo da história? Como essas populações, elas usavam, né? Porque se hoje você tem uma assunção, hoje, né, de ser usada, né, pelo menos até um tempo atrás, de ser usada somente, pelo menos aqui no Brasil, pelo feminino, e as juventudes negras, masculinas, elas tomaram isso, né? Uhum. Pegaram para si também isso dentro da estrutura da moda, de pensar cultura, de pensar identidade. E hoje em dia os homens negros também usam turbantes. A gente não está fazendo nada que é muito novo, né? Embora pareça ser muito novo. A gente faz uma coisa que retoma a existência de milênios e anos atrás de populações não brancas que já usavam como adorno, como proteção de cabeça, como forma de identidade, como forma de regulação dentro do seu próprio grupo social, de identificação, de demarcação do seu território. Eu acho que é pensar nesse contexto multicultural. Exato, muito bom, né? Assim, você considera, por que é importante, na sua opinião, a gente tratar o turbante tanto como um verbete histórico quanto cultural, né? O texto mostra, inclusive, que o turbante é anterior até às religiões abraâmicas, né? Por que essa informação é importante para a gente desconstruir certos preconceitos que ainda existem com relação ao turbante? Porque a gente precisa ter uma dimensão cada vez maior da cultura. Porque muitas das vezes o conceito que a gente tem de cultura está deslocado, eu acho isso muito importante, a gente localizar as estruturas que a gente tem sociais dentro de um contexto mundial. Elas não existem isoladas numa só sociedade. Elas existem em várias outras sociedades que elas podem ser, inclusive, nomeadas de formas diferentes em outras sociedades, mas elas existem. Então, qual é a grande diferença? Vai ser o significado que cada sociedade vai ter. Porque, por exemplo, se hoje a gente tem instrumentos, equipamentos, né, tecnologias que não existiam há uma década, 2 décadas atrás, no futuro elas continuarão existindo ou serão transformadas em outras tecnologias, né, em tecnologia de suporte para outras tecnologias e vão ser renomeadas, só que elas já existiram. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão do passado. A gente tem sempre, né? O Sankofa, né, as origens africanas, sempre diz que a gente tem sempre que olhar para trás. Daí para frente Uhum. você tem que olhar para trás. Então, assim, e a história é a vida é esse movimento, a história é esse movimento. A educação faz constantemente esse movimento de estar indo e voltando, né? É sempre um espaço cíclico.
Pois realmente, então, de qualquer maneira, pelo que a gente está conversando aqui, então o turbante faz parte desse ciclo, né? Ele é um elemento ancestral que precisa ser Sim, cada sim. vez mais falado e empoderado, né? E utilizado pelas pessoas. Muito interessante isso, né? Você disse que esse turbante ele atua como um marcador de identidade em alguns países africanos. Como é que isso acontece? Eu acho que eu citei até no texto. Eu Isso. eu peguei como referência um texto da Nigéria que fala que, em algumas culturas Uhum. africanas e nigerianas, e em outros países, o turbante ele vai demarcar a identidade da mulher, se ela é uma mulher solteira, se ela é uma mulher casada, se ela é uma mulher viúva. Entendo, né? Então, interessante como ele ainda consegue ter essa demarcação. Muito interessante isso. Sim, sim. Agora, sim, no contexto da diáspora africana, né? O que mudou no significado do turbante quando ele chega ao Brasil e quando se incorpora a essa brasilidade que nós temos com essas várias culturas que compõem o nosso povo, né? O que você acha sobre isso? O que você me diz? O que muda, eu acho que, assim, basicamente, é um certo desconhecimento que nós, enquanto população no geral, acabamos tendo em relação a outras culturas. Porque quando a gente pensa nos outros países, quando você pensa nos países de língua inglesa, africanos que falam, os países africanos, em sua maioria, ou falam inglês, uma boa parcela fala inglês e outra parcela foi colonizada pela França. Então a gente acaba não tendo esse intercâmbio cultural com esses outros com os países africanos em relação a isso. Né? São poucos, são mais ou menos 2 ou 3 países, além de Angola, Moçambique, eu acho que é só mais um outro país, não me lembro exatamente, que fala a língua portuguesa. Mas ainda fala Uhum, português, ainda não fala português brasileiro, né? uhum, Com uma peculiaridade do nosso idioma. E quando a gente pensa no contexto que a gente vive do Brasil, a gente mesmo na América do Sul, a gente tem várias diásporas na América Central, na própria América do Sul. Só que a gente não tem, a gente acaba isolado culturalmente porque a gente não tem acesso a essas outras uhum, línguas. O Brasil é o único país da América Latina que fala a língua portuguesa, não tem outros países daqui, então a gente acaba não tendo essa comunicação, não é? uhum, Essa comunicação que a gente tem é sempre uma comunicação traduzida. Então faz com que o intercâmbio que a gente tenha com os outros povos, né, com outros povos afros, eles acabam sendo diminuídos em relação a isso. Então a gente precisa sempre de um intérprete, de um tradutor, que ele vai dizer o entendimento dele em relação à língua e toda a tradução geralmente cria certo parte do entendimento da forma com que a pessoa entende a outra cultura. Então, assim, com o passar dos anos, né, principalmente com as ações do movimento negro em relação à educação, a gente foi tendo essa possibilidade, né, pensando que o acesso à educação ele ainda continua sendo muito restrito, continua sendo um privilégio, mas uhum, esse acesso da educação foi facilitando, foi nos permitindo que nós pudéssemos criar certos intercâmbios com essas populações, com a vinda depois das populações africanas aqui. Hoje em dia a gente tem várias comunidades africanas aqui no Brasil que vêm para cá e aprendem a falar o idioma. E com esses contatos, com essas interações culturais, a gente começa a entender como essas culturas elas pensam, como é que as nossas culturas ancestralizadas foram pensadas. E tem também o elemento religioso, né? Os turbantes dentro das religiões de matriz africana, eu até mencionei isso no meu texto, sempre foram usados dentro das religiões de matriz africana, até como uma forma de respeito, você cobre a cabeça em respeito ao seu próprio orixá. uhum. Quando a gente fala assim de mulheres, né, que você já falou um pouquinho aqui, de mulheres negras e tal, por que que o turbante se tornou um símbolo tão forte de resistência para mulheres negras? Desculpa, eu não entendi. Por que que o turbante se tornou um símbolo tão forte de resistência para mulheres negras? Eu acho que está muito ligado. É, eu, na verdade, não. Eu estou sempre dentro dos movimentos, né? Dos movimentos sociais, dos movimentos formais, das lutas. Eu acho que quando a gente começou, quando as mulheres negras elas começaram a se apropriar historicamente, né, dos símbolos negros, a gente entendeu como o turbante como uma forma de vestimento, né? Como uma forma de se sentir rainha, como Uhum, de entender
como que, né, como que os adornos eles são usados de uma outra forma dentro de uma culturalidade. Então, o turbante para as mulheres negras é uma forma de referenciar uma ancestralidade e é uma forma de retomar as vestimentas de reis e rainhas africanos que historicamente usaram essas vestimentas. Quando Ou você pega seja, algumas estátuas egípcias, você vê alguns de alguns aham. turbantes. Ou Então, eu seja, o acho que é isso. turbante vai muito além do que uma moda, né? Ele está muito ligado com essa parte cultural e ancestral. Sim, sim, porque modas vão e vão, né? Vão e vêm o tempo todo. Isso. Então, a gente está falando assim, de um estilo de vida, né? Uhum. De toda uma cultura que permeia e que está dentro da vivência dessas pessoas, de várias partes do mundo. E que, embora seja transitório, a moda no caso, a transitoriedade da moda, as pessoas usam em um determinado momento, deixam de usar, acaba não tendo tanta importância, ela para as pessoas dessas culturas, ela tem uma relevância histórica e social muito importante. Tem um sentido político. Assim como que a Isso. gente pensa, né, nos adornos das populações muçulmanas, o uso do véu nas culturas muçulmanas, o turbante também tem um sentido político para as populações africanas. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Você fala lá no seu texto que o turbante, ele vem com uma autoestima, com orgulho, com autorrepresentação, né? Principalmente voltado para mulheres negras. E aí isso que eu ia te perguntar, então a gente pode afirmar que o turbante também é um símbolo político, né? Por que você Sim, considera isso? sim, político. Até porque, né, se a gente dentro de uma sociedade como a brasileira, a gente precisa, nós enquanto população negra, população preta, população parda, e a população preta, principalmente porque nós somos uma população menor número no Brasil, e um número reduzido, principalmente devido ao genocídio, quando a gente pega os dados do genocídio, a gente vê que a população preta, ela é profundamente afetada, né? Assim como a população indígena, nós estamos em risco de extinção. Então, quando a gente se afirma politicamente, né, que as nossas referências, que nossos traços, eles vêm, que a gente tem os mesmos traços dessa população que foi escravizada, que veio para cá, né, que a gente tem uma permanência aqui no Brasil, que embora a gente não seja aqui, né, embora a gente não seja considerado um cidadão do mesmo valor que outras populações, a gente é uma população que tem uma história, que tem um vínculo, né, que tem uma identidade político-cultural, social, né, que a gente não estamos só aqui, a gente veio de outros lugares, como dizem alguns teóricos, né, negros, os nossos passos vêm de longe. Uhum. É isso mesmo, é muito, muito bom te ouvir falar sobre isso. Ô, Mônica, como é que a gente pode diferenciar a valorização cultural de uma apropriação cultural no uso do turbante? O que é que você entende sobre esses conceitos? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que algumas discussões elas acabam existindo somente no terreno da internet. Aham. Porque se a gente pensar, a gente pensa que todas as culturas elas transitam, principalmente no mundo hoje multicultural que nós vivemos, não é? A internet, né, rompeu esse espaço, porque antigamente a gente não tinha informações de como as outras populações viviam. Não é? Uhum. Nós que já vivemos há mais de 20 anos, sabemos que há 20, 25 anos atrás não havia essa possibilidade da gente, em tempo real, ver como as outras populações. Não é? Se eu quiser hoje, agora, eu tenho a possibilidade de, por meio da internet, falar com uma pessoa que está lá na Etiópia. E a gente se Uhum. comunicar, mesmo não sabendo português, e a pessoa não sabendo português, e ela não sabendo o meu idioma, a gente pode se comunicar pelos próprios instrumentos e ferramentas da internet. Há essa Uhum. possibilidade. Então, quando a gente pensa nesses trânsitos culturais, eu entendo assim, apropriação, não existe para mim nesse sentido de apropriação. Porque o que acontece? As pessoas vão continuar usando, todas as pessoas têm o direito de usar qualquer tipo de coisa, Uhum. qualquer tipo de vestimento. Só que ela acaba tendo um significado diferente para pessoas dentro da própria cultura. Por exemplo, Uhum. se eu sou uma mulher brasileira, né, periférica, residente da Baixada Fluminense. Se eu for visitar algum país árabe, é lógico que eu vou ter que me vestir e usar o hijab. Uhum. É uma forma de respeitar a cultura local, de se inserir dentro da cultura local. Para mim, vai ser uma vestimenta temporária, porque eu preciso me adequar àquele espaço. É diferente Uhum. do significado que as mulheres muçulmanas atribuem a esse hijab, Exato. ao entendimento que elas têm da própria cultura.
que vai além de um respeito, né? Vai vivenciar realmente essa cultura. Eu acho que é a apropriação nesse sentido assim, que não dá para pensar nessa coisinha restrita, né, de que porque não tem como a gente pensar hoje no mundo globalizado, né? De pensar que o elemento só pertence à minha cultura e que não pode ser usado por outros. Não, ele vai ser usado Uhum. diferente, porque as pessoas vão ter um entendimento cultural completamente diferenciado de quem vive a própria cultura. Não é? Por Isso. exemplo, Por por exemplo, exemplo, eu vá, morando diga. aqui no Rio de Janeiro, eu sou uma mulher preta? Sou uma mulher preta de origem africana. Só que em nenhum momento eu sou uma pessoa africana nascida no continente africano. Uhum. Infelizmente, por questões da diáspora, eu não pertenço à cultura, à cultura. Eu posso ter um entendimento, um respeito, né? A gente respeita, a gente entende. Você partilha de elementos da cultura a partir do momento que você está naquele lugar. Só que não é a cultura que você faz parte, que você vivencia. Isso. Então, assim, por exemplo, uma mulher branca, ela pode usar um turbante, mas é aquilo que você falou. O significado para ela daquilo vai ser uma moda, por exemplo, não vai ser toda uma ancestralidade cultural que esse ornamento carrega, como você está falando aqui. Sim, sim, ela vai ter outro entendimento. Ou não vai ter o entendimento, para ela vai ser só um modismo. E tá tudo bem. Aham. É, e tá tudo bem, muito bom. Eu concordo com você. Me diz o seguinte, o texto aponta o turbante também como uma oportunidade econômica e de profissionalização. Como é que você enxerga esse mercado hoje? Caramba, eu acho que é um mercado muito promissor, né? Quando a gente pega os dados do IBGE, eu gosto muito dos dados do IBGE, dos documentos públicos, né, disponíveis. Você vê que a população negra ela continua alijada de trabalho formal, nos acessos. Então, assim, é uma ótima oportunidade das pessoas se profissionalizarem, Uhum. de conseguirem trabalho, de conseguir entrada, de ter um trabalho remunerado. Se no futuro vai ser essa formação inicial e continuada, que ela vai ter que fazer, que ela vai aprender vários modelos de turbante, ela vai ser usada ao longo da vida dela, a gente não sabe, mas é uma boa entrada no mercado de trabalho. E é a oportunidade de trabalhar com elementos da sua própria cultura, de conhecer os elementos da sua própria cultura. Uhum. Eu acho muito Muito positivo. interessante. Com certeza, muito interessante isso. E não deixa de ser uma renda, né? Para mulheres pretas, para mulheres pardas que vivem nas Sim, comunidades, né? Que podem lançar a mão disso e ganhar dinheiro realmente, fazer uma sim, profissão, né? confeccionar os próprios tecidos também. Não é? É uma linha de produção e a gente parar e pensar que no Brasil tem mais ou menos uns 15, 20 anos que o mercado de moda no Brasil não existe mais. Né? Eu Uhum. fiz uns cursos na área de moda, eu estudava moda na época. Então, assim, o mercado de moda no Brasil, ele não existe mais. Mas ainda consegue ainda vir pontas, nichos nas que as pessoas podem entrar, não é? Isso, Eu acho que é sempre muito importante a interessante. gente pensar na capacitação profissional, na formação de todas as pessoas e de oportunizar para que essas pessoas tenham uma fonte de renda. Porque um dos grandes problemas da sociedade brasileira está relacionado ao desemprego. O grande problema da população negra, além do enfrentamento do racismo, é o desemprego, é a pobreza, é a população como no grosso, né? Mesmo que a gente não esteja, né? A gente tem uma dimensão social de parar e de pensar que realmente a população negra, principalmente, está cada vez mais empobrecida. Uhum. Para você, o que o turbante comunica antes mesmo de qualquer palavra quando uma pessoa enxerga uma mulher com turbante? O que acontece, né? Eu acho que vai da localidade, da questão geográfica, né? Interfere. Por exemplo, se eu estou aqui na Baixada Fluminense, onde eu moro, de turbante, as pessoas associam que eu esteja pertencente à religião de matriz africana, Hum, o que é comumente usado pelas pessoas da religião de matriz africana, né? Principalmente as mulheres. E quando eu vou em espaços, né, não periféricos, as pessoas associam a moda, a estilo. uhum, Eu acho que são visões diferentes dependendo do lugar que você esteja, depende do território. entendi. É, o que que você gostaria que o leitor, né, do verbete, lá do dicionário racial, do seu verbete, ou então o ouvinte que está aqui nos vendo, nos ouvindo, né, que a gente tem vídeo também,
né? O que você gostaria que essa pessoa compreendesse após conhecer a história do turbante, após ler o seu verbete? O que você quer despertar nas pessoas com o seu verbete? Não sendo muito ambiciosa, mas sendo, né? Leitura crítica do mundo. Que a gente possa ter leituras críticas do mundo. Que a gente possa olhar para além da dimensão, que a gente possa entender as dimensões culturais, religiosas, políticas, sociais, e entender que existe um mundo muito grande, vasto ali fora, e que a literatura, né, presente nos livros, é o caminho que a gente tem, vai ser o fio condutor dessa narrativa para a gente entender outros mundos, né? Existem outros mundos possíveis, não é? A Chimamanda tem uma frase que eu gosto muito, que todo mundo cita, né? Que é muito importante, que ela fala que é importante de não ter uma visão única, né? A gente não precisa ter uma visão de uma única forma. A gente pode o tempo todo ampliar as nossas visões de mundo, nossos olhares. Eu acho que a literatura tem esse papel. Eu acho que ler sobre o turbante e entender, e parar e pensar, e fazer essa viagem, esse mergulho histórico, cultural, social, dentro da história do turbante, possibilita isso. Eu acho que o dicionário, como um todo, possibilita isso, né? É você entender a origem desses termos e como que, historicamente, esses termos eles vão mudando, vão trazendo novas acepções e novas percepções. Eu acho que acrescenta muito na nossa visão de mundo, na nossa leitura do mundo. É bem ambicioso, é bem freiriano, né? Mas eu acho que é muito importante. Muito bom te ouvir falar, Mônica. Assim, se o turbante pudesse falar, né? O que ele diria sobre ancestralidade, resistência e pertencimento para a população negra? Estou presente. Tentaram nos matar, como diz Conceição Evaristo, mas nós somos sementes. Estamos aqui. Estamos aqui. Uma vez uma amiga militante escreveu dizendo que só irão acabar quando todos nós somos o princípio, população africana, né? África, tudo começou na África e tudo vai acabar na África. Então, para mim, é a grande questão. Estamos aqui, estamos desde o início e estaremos até o final. Muito Sempre bom. estaremos. Chega a me arrepio vendo você falar. Carrega muita ancestralidade, né? A sua fala. Muito, muito bom a gente te ouvir. Estamos nos caminhando para o final do nosso episódio. Diz aí umas palavras finais para a gente poder concluir. Eu quero convidar todos para adquirir a obra. Acho que é muito importante a gente poder ler os escritores negros, pretos e pardos, entender um pouco sobre a cultura afro-brasileira, entender sobre a cultura negra, entender sobre os equipamentos, a manutenção do racismo, entender como uma sociedade, ela o tempo todo vai construindo formas de apagamento. Mas a literatura é o caminho da gente, né, sair desse apagamento e ter novos descobrimentos a partir disso daí. Né? A literatura é o caminho. É o caminho de entrada, de aprofundamento de outras culturas, outros mundos, outros universos. A educação é o caminho para a gente. Para todos. Principalmente a educação continuada. Né? Cada vez mais a gente fala em educação continuada e muitas das vezes a acepção da educação continuada que a gente tem é voltada, né, para o público da EJA, para o público que tem menos escolaridade, mas não é isso. É muito importante para nós, profissionais da educação, continuemos sempre nesse caminho. A gente precisa sempre se reatualizar. Até porque é no chão da escola, no chão da universidade, que surgem questões extremamente problemáticas que, se a gente não tiver leitura de mundo, a gente não vai conseguir resolver determinadas questões. Eu tenho um amigo, Luciano Martins, estudou comigo, fez mestrado, doutorado comigo, e ele sempre falava isso comigo: Mônica, é no chão da escola que surgem essas questões. É nesse chão. É nesse chão que a gente pisa, né? A gente pisa fundo quando a gente está na educação básica e continua pisando quando a gente vai para a educação superior, porque são os nossos alunos da educação básica, que foram alunos da educação básica, que estão na educação superior, que eles continuam trazendo aquelas questões existentes, que são questões da sociedade. Não são questões isoladas, né, apartadas do mundo, não. Não são questões presentes na realidade social, e que vão ser incorporadas no dia a dia. E que a escola, lógico, eu não acredito que a escola tenha essa função de resolver, né? Nós, professores, também não temos essa função de resolver tudo. Mas a gente pode, né? Isso mesmo. Por esse suporte, por esse apoio. Ótima mensagem. Então, estamos chegando aqui ao final desse episódio. Agradeço novamente a Mônica Francisco, nossa convidada de hoje, né?
Convido vocês todos a seguirem ela no Instagram, @MônicaFrancisco, a me seguirem no Instagram, @Debate Racial Político, ao seguir também ao Soteroprosa, o portal de textos críticos mais antigo de Salvador, @Soteroprosa. E estamos aqui encerrando. Muito obrigado, Mônica, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.